Graça e paz a todos e a todas também. Irmãos, é uma alegria poder estar chegando ao fim desta série que foi principalmente baseada no livro de Salmos, porque o livro de Salmos é um retrato preciso de quem nós somos por dentro, de uma forma que só Deus enxerga e que nem mesmo nós às vezes percebemos que estamos assim por dentro ou somos assim por dentro. E aí, como já dizia João Calvino, a sabedoria é conhecer a Deus e a nós mesmos. E se esta série nos ajudou a compreender a nós mesmos melhor, de um ponto de vista bíblico, significa também que ela nos ajudou a entender melhor o próprio Deus, a nos relacionar melhor com o próprio Deus. Diante disso, então, nós gostaríamos de concluir esta série com uma mensagem que vai tentar amarrar o que foi dito até aqui, e para isso eu gostaria de ler um versículo pequeno no livro de Jó capítulo 40, verso 6, aproveitar e fazer a propaganda. Nós estamos estudando o livro de Jó na Escola Bíblica Dominical e, por favor, sinta-se convidado a participar desses estudos. Jó capítulo 40, verso 6. Jó 40, verso 6. Embora a mensagem predominantemente trabalhou os salmos, ela não se restringe aos salmos, ok? Por isso que eu gostaria então de terminá-la com esse verso. Penso eu, irmãos, está muito relacionado com tudo que foi dito durante a série e principalmente com o que vai ser dito no dia de hoje. Jó 40, verso 6, então, a palavra do Senhor diz assim: Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pelo privilégio de te cultuar, obrigado porque podemos chegar ao final desta série, Senhor, tendo compreendido um pouco melhor nós mesmos, como tu nos fizestes, e a partir desse conhecimento de nós mesmos, te conhecer melhor, Senhor. Mais uma vez nós imploramos a tua ajuda, a tua assistência. Glorifica teu santo nome, Senhor. Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória, que possamos te render. É por isso, Senhor, que nós imploramos de fato que a tua graça nos assista, nos dando iluminação, compreensão, discernimento, Senhor, a fim de que saiamos daqui prontos para tudo que nos permitires passar, Senhor, a fim de que prossigamos em te conhecer e te conhecendo cada vez mais, te glorificando cada vez mais. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Glorifica teu grande nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando eu era criança e adolescente, no período de colégio, nem de longe se sonhava a respeito da violência que nós tanto ouvimos falar nas escolas. Muito pelo contrário, o sentimento de respeito que se tinha entre os colegas, com os professores, com as autoridades da sala de aula, era de tal forma que você não concebia esse medo que se tem hoje, por exemplo, de se estar numa escola e esperar um nível de violência tal que a coisa tem ficado assustadora. Não é que não houvesse os brigões, os valentões, havia, mas a coisa era muito restrita, porque
dava tanta dor de cabeça brigar na escola, na minha época de criança e de adolescente. Você era suspenso, os pais vinham para a escola, a surra era certa, o castigo, suspendia a mesada, e tirava o videogame, e tirava a bicicleta. A coisa era tão pesada que você pensava 1000 vezes antes de se envolver numa briga na escola. Agora, apesar de toda essa restrição, de todo o respeito, acontecia. Algumas vezes acontecia. No meu caso em particular, eu só consigo ter recordação de uma única vez que eu me envolvi numa briga na escola e, para variar, eu apanhei. Levei uma queda, o menino me deu um balão para eu de fato ficar na minha. Agora, isso não acontecia, não era regular, comigo não foi, graças a Deus. No entanto, havia os provocadores, e apesar de todo o incentivo para você não brigar, todo o raciocínio que você tinha, toda a consequência que você trazia à mente para não se envolver com a briga numa escola, tinha um critério de provocação, que, para não dizer que era infalível, era quase certo que se alguém pregasse, alguém do lado de lá, empregasse esse critério de provocação, aí não tinha como. Podia armar o ringue, e como dizia já o coisa do Quarteto Fantástico, tá na hora do pau. Que critério era esse? Quando você tocava na mãe do outro indivíduo. Olha, não fizesse isso não. A mãe é sagrada. Minha mãe é o quê? Sua mãe, meu amigo, o negócio era feio. O fight estava prontinho. E o outro do lado de lá, que tinha a mãe sido ofendida, se sentia mais do que justificado de partir para a briga. Me parece que até hoje ainda é assim, né? Você já prestou atenção que ninguém xinga o pai do cara, só xinga a mãe? Porque a mãe, de fato, assim, tem um ar de sacralidade com a mãe. Olha, mexa com tudo, só não mexa com a minha mãe. A coisa era tão assim, gente, que o máximo que acontecia, se você não tocasse na mãe, o máximo que acontecia era ficar assim com o outro. Eu tenho a impressão que é daí que veio a expressão antiga, nem se usa mais, botar queixo, né? Que era provocar. Fulano está botando queixo. Sabe o jogador de futebol, quando está no campo, né? Sabe que não pode brigar, que se for brigar vai ser expulso, aí fica assim um para o outro. O máximo fica tocando os queixos, aliás, os ombros assim um no outro, e fica por isso mesmo. Era o máximo que você via. Agora, se tocasse na mão. Um dia desse, Gessé estava me lembrando um mecanismo que a gente tinha quando a gente era criança. A gente passava um risco assim na areia, assim, isso aqui é tua mãe. Aí chutava, aí meu amigo. Aí quando fazia isso, aí pronto. Aí não tinha jeito. Aí os colegas separavam, chamavam o inspetor, aí depois vinham os pais, desculpa, não, a tua mãe é uma santa, aquela bichinha, coitada. Irmãos, eu vim aqui dizer esta noite que Deus está pronto para provocar a mim e a você para um fight com Ele, e que a provocação divina não falha. Quando Deus nos chama para uma luta contra Ele, nós ficamos sem opção, senão ter que entrar no octógono celestial. Eu e você ficamos sem opção se não entrar no UFC, no ringue do UFC divino. E quando você entra nesse ringue, o adversário que entra junto com você para lutar contra você e provocar você, para deixar você sem opção, é o próprio Deus.
E aí? Vai encarar? A luta contra Deus, irmãos, ela tem pelo menos 3 problemas. Porque na escola dava até para tentar fugir, né? Enquanto não tocasse na mãe. Mas se tocasse na mãe, dava uns trocados de empurrão e estava por isso mesmo. Quando Deus nos provoca, irmãos, ficamos sem opção. Nós entramos no ringue celestial. Só que esta luta com Deus tem 3 grandes problemas. O primeiro deles é que você já entra no ringue para lutar com Deus e perder. Você vai perder, meu irmão. A sua derrota é certa. Em segundo lugar, a provocação de Deus não falha. E sabe qual é a provocação de Deus? As minhas e as suas emoções. Deus vai tumultuar as minhas emoções. Ele vai bagunçar o seu coração, o seu íntimo, de forma tal que não tem como. Você entra no ringue, entra provocado e muito bem disposto para lutar com Deus, embora essa luta já seja uma luta perdida. Em terceiro lugar, como Deus é quem Ele é, Deus vai fazer coisas nesta luta contra você, ou você nessa luta contra Deus, que boa parte do que Ele vai estar fazendo, você não vai entender. Agora, apesar de ser sobre isso que eu quero falar, eu vim aqui dizer a você nesta noite que Deus vai provocar você, que Deus vai colocar você num ringue, que Deus vai lutar contra você e você contra Ele, e que não há escapatória para que essa luta não aconteça, porque a provocação de Deus não falha. Eu gostaria de dar 2 razões para você ficar até o final do sermão. A primeira delas, se você ficar até o final do sermão, você vai entender que esta derrota que Deus nos impõe é a grande vitória da qual nós precisamos. Ser derrotado por Deus não é outra coisa senão no final sair vitorioso. E é isso que, se você ficar até o fim, você vai entender. E em segundo lugar, se você ficar até o fim, será capaz de entender os caminhos incompreensíveis de Deus. E aí você vai dizer que eu estou mais paradoxal do que nunca. De fato, irmãos, como é que derrota pode ser vitória? E como é que pode se entender o incompreensível? Bem, é isso que nós almejamos fazer nesta noite. Se você aceitar o desafio, o challenger, de ficar até o fim. Se você ficar até o fim, você vai compreender como os caminhos misteriosos de Deus usam nossas emoções para nos conduzir à vitória de nos entregarmos à glória da bondade divina. Exatamente isso que vai acontecer nesta noite. Você vai entender como que os caminhos misteriosos de Deus conseguem nos provocar de tal maneira que ficamos sem opção senão lutar contra Deus, e quando lutamos contra Ele, somos derrotados, nos entregamos, nos rendemos para experimentar a maior de todas as vitórias, que é a experiência da glória
de sua bondade. Se você então topar o desafio que eu estou fazendo nesta noite, eu gostaria de, em primeiro lugar, já que nós queremos entender como é que os caminhos de Deus, os caminhos misteriosos de Deus fazem isso, se você estiver aí com o esboço da mensagem, e aí como de costume eu preciso exagerar no esboço, se você estiver aí com o esboço da mensagem nos acompanhando, primeiro ponto da nossa compreensão: os caminhos misteriosos de Deus nos despertam para lutarmos com Ele. Os caminhos misteriosos de Deus vão convencer você, sim. Você vai ficar sem ter o que fazer se não aceitar o desafio. E eis aí como nós somos levados ao desafio de lutar com Ele, não no sentido de que Ele esteja lutando a nosso favor, mas no sentido de que Ele é o oponente, que Ele vai estar do outro lado do ringue. Quais são, irmãos, esses caminhos que Deus usará para certamente fazer eu e você estarmos no ringue celestial? Primeiro desses caminhos, Deus fica em silêncio. O silêncio de Deus aqui, irmãos, não consiste em Ele simplesmente ficar calado quando você o busca. O silêncio de Deus aqui não consiste simplesmente em Deus não dizer nada a você quando você clama por alguma resposta, quando você pede que Deus diga algo que você esteja precisando ouvir. O silêncio de Deus não é simplesmente isso. O silêncio de Deus consiste essencialmente na inatividade de Deus, ou seja, é quando a situação de opressão permanece e Deus não faz nada para mudar. Você continua sofrendo e Deus não intervém, Deus fica calado. Parece que as suas orações não estão fazendo nada com respeito a Deus. Você já se sentiu assim? Que a opressão não passa, a situação difícil continua a mesma? Muito pelo contrário, parece que a coisa só está piorando. Saiba, meu irmão, se você está nessa condição, você está diante de um dos misteriosos caminhos de Deus, chamado o silêncio divino. E sabe quando você tem um problema com uma pessoa? Acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? E você quer resolver o problema com a pessoa, e você quer falar, mas a resposta que a pessoa lhe dá é o silêncio. Casamento, por exemplo, um dos cônjuges está com um problema com o outro e o máximo que sai é um sim, não, sim, não. E aquilo está matando o outro cônjuge por dentro. Sabe essa situação assim, irmãos? Em que um amigo faz isso com a gente, que um irmão faz isso com a gente, que um colega de trabalho fica nesse silêncio mortal. E nós querendo falar, mas a resposta que a pessoa dá é o silêncio. E quando é Deus fazendo isso comigo e com você? Bem, quando é Deus fazendo isso comigo e com você, Deus quer tumultuar. Deus está fazendo isso de propósito. Deus sabe que o silêncio dele perturba você e perturba a mim. E Deus sabe nos perturbar muito bem com o silêncio dele. E essa perturbação vai causar uma irrupção em nossas emoções. E é essa a oportunidade que Deus quer. Deus vai usar esse silêncio dele
para que eu e você tenhamos a nossa ira despertada, a nossa vergonha despertada, tenhamos o nosso ciúme, a nossa inveja certamente provocados, o nosso sentimento de desprezo virá à tona, e Deus está mexendo com tudo isso através do silêncio dele. E aí eu gostaria de considerar, diante disso, algumas implicações. Como é que você reage? Como é que você reage à provocação do silêncio de Deus? É por isso, irmãos, que os caminhos de Deus são misteriosos, são paradoxais. Deus consegue nos provocar com o silêncio. Como é que nós reagimos ao silêncio de Deus? Primeiro, você reage ao silêncio de Deus lutando. Meu irmão, Deus falando contigo ou não, Deus resolvendo o teu problema ou não, Deus te tirando da prova ou não, Ele continua sendo a tua única esperança. Por isso, meu irmão, está enfrentando o silêncio de Deus, não arrede o pé. Continue orando, continue clamando, porque o silêncio dele faz parte do tratamento divino na tua alma. Não arreda o pé, meu irmão. Não arreda o pé. Segunda implicação. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes somente aquela prudência mundana que me impediu de fazer isso muitas vezes. Mas sabe quando você estava naquela circunstância em que você queria dizer umas poucas e boas para alguém, assim, pegar a pessoa assim, ilusão, vem cá, agora você me ouve. Agora eu vou dizer tudo que eu estou querendo dizer há muito tempo e não disse. Você nunca se sentiu assim com uma pessoa, não? Pegar a pessoa pelos ombros assim e segurar para ela não sair até você dizer tudo que você quer. Você não faz isso porque sabe que a pessoa não vai ouvir. Você não faz isso porque sabe que não adianta. Você faz isso porque sabe que a pessoa vai lhe dar as costas. Você não faz isso porque sabe que a pessoa vai deixar você falando sozinho. Mas vontade não falta. Eu já esteve numa situação assim, de querer falar tudo que queria para uma pessoa. Pois bem, meu irmão, deixa eu te dar uma dica. Aproveita o silêncio de Deus e fala para Deus tudo que você quer, porque a Escritura garante que Deus não vai arredar o pé. Ele vai ouvir tudo que você tem para dizer, e Ele não vai lhe dar as costas, Ele não vai lhe deixar falando sozinho. Dizer tudo que você quer dizer para Deus não vai deixar de não dar em nada, vai dar em alguma coisa, mesmo que você diga para Ele o que Davi diz aqui no final do Salmo 39, Senhor, tira os olhos de mim para que a alegria me seja restituída, ou em outras palavras, Deus me deixa em paz um pouquinho, para ver se eu tenho sossego. Meu irmão, aproveita o silêncio de Deus para você dizer a Deus o que você quer, mesmo que o que você diga a Deus esteja errado, mesmo que o que você diga a Deus seja injusto, porque é aí que você dará a Deus a oportunidade de trabalhar as suas emoções tumultuadas, porque as nossas emoções nos revelam quem Deus é, mas do jeito que elas estão no nosso coração, corrompido pelo pecado, elas precisam ser redimidas. É por isso que Deus vai levar você para o ringue, Deus vai botar suas emoções para fora, porque Ele as quer tratar,
Ele as quer redimir, para que você o conheça melhor, e Ele vai usar o silêncio dEle para provocar você e tratar você, redimir sua ira, redimir seu desprezo, redimir sua vergonha, redimir seu temor. Portanto, meu irmão, aproveite o silêncio de Deus e diga a Deus o que você quer, porque eu garanto, a Escritura assim nos ensina, que apesar do aparente silêncio dele, Ele vai estar ouvindo tudo que você quiser dizer. Segundo caminho misterioso de Deus para te colocar no ringue, meu irmão, e você ficar sem opção senão lutar. Deus nos abandona. O abandonar de Deus aqui diz respeito à ideia daquele pai que chega para o filho que está em cima do muro e diz assim: pule, meu filho, papai segura. E quando a criança pula, ela se estatala no chão. Ser abandonado por Deus, irmãos, é ter a impressão muito forte de que Ele me convidou para confiar nele, e no final essa confiança nele não deu em nada. Muito pelo contrário, parece que a minha vida não é outra coisa senão o contrário do cumprimento das promessas de Deus. Se é assim que nós nos sentimos abandonados por Deus, onde Ele nos fez querer confiar em sua bondade, para no final o resultado ser decepção, a impressão que a gente sai é que nós fomos traídos por Deus. Como no Salmo 44, né? Salmo 44 diz uma coisa muito forte. Deus havia prometido ao seu povo que, se eles fossem fiéis, Deus estaria nas batalhas do seu povo a favor deles. Mas aí quando você lê o Salmo 44, do verso 1 ao verso 18, o que se constata é o contrário. Eles foram entregues como ovelhas, foram espalhados entre as nações, e isso sem pecado, isso sem transgressão da aliança, de forma que eles ficaram sem entender. É assim que você se sente às vezes no seu relacionamento com Deus. O sentimento é de abandono, como quem Deus tivesse lhe traído. Saiba, esse sentimento que Deus nos permite ter, em que a sensação é de que nós fomos abandonados por Ele, é um dos seus caminhos misteriosos para tumultuar nossas emoções e nos provocar para entrar no ringue contra Ele. Os caminhos de Deus, irmãos, que levantam as inquietações. Por que, Senhor? Por que comigo? Por que desse jeito? Por que com essa intensidade? Por que agora? E aí, meu irmão, Deus vai provocar os teus porquês. Deus sabe que as tuas emoções vão provocar os porquês. Agora, Ele não necessariamente te oferece resposta.
Deus não necessariamente te dirá, tintim por tintim, o porquê do que está acontecendo com a sua vida. Agora você pode ter certeza de uma coisa, e aí eu quero chamar a sua atenção para a implicação disso. Entenda que quando Deus nos permite ter este sentimento de abandono, que parece que Ele não está nem aí para o que está acontecendo, as promessas dEle são como vento, é porque Deus quer mexer com a frieza do seu coração e provocar no seu coração uma fome desesperada e apaixonada por Ele. Não é assim que nós nos sentimos, irmãos? Desesperados, se você conseguir ter o discernimento bíblico, no fundo, o seu sentimento de abandonado por Deus, encobre ou disfarça uma fome profunda que você tem do Senhor na sua vida. É daquelas vezes que o marido liga para a esposa, num horário combinado, para a esposa atender, ter alguma notícia, saber se está tudo bem, e aí você liga, e ou a esposa não responde, não atende, melhor dizendo, ou dá fora de área, ou desligado, e aí você continua, e nada de atender, nada de chamada respondida, nada de retorno, e você começa a se preocupar, e aquilo começa a tomar conta do seu coração, no meu caso em particular, que sou alarmado por natureza, e aí você começa a pensar no que fazer, daqui a pouco você está pegando o carro para ir atrás da esposa. Não é assim, irmãos, com Deus é a mesma coisa. Quando Deus permite esse sentimento de abandono, Ele está provocando o seu coração, meu irmão, para desejá-lo mais, para querê-lo mais. Deus sabe aumentar a nossa fome por Ele. Por isso, entenda que o que Deus quer com o que parece um abandono é aumentar o seu desejo por Ele. Terceiro caminho misterioso de Deus, Deus nos ataca. Espera aí, a Bíblia não diz que Deus é pastor? O que é que um pastor faz com uma ovelha? Bem, o que um pastor faz com uma ovelha é protegê-la dos lobos, por exemplo. A Bíblia não diz que Deus é pai? O que é que Deus faz? Aliás, o que é que um pai faz com seus filhos? Um pai protege seus filhos. Aí, irmãos, a Escritura entra com duas metáforas para Deus, no mínimo para abalar as estruturas. Salmo 60 apresenta Deus com a metáfora do terremoto. Sabe o que é que terremoto faz? Terremoto abala tudo que é seguro, meu irmão. E muitas vezes, meu irmão, Deus vai vir na tua vida não como pastor, pelo menos não aparentemente como pastor, não aparentemente como pai, mas Deus vai vir na tua vida como terremoto. Deus vai abalar aquilo que você considerava a sua segurança e a sua estabilidade, porque você precisa urgentemente refazer a fonte da sua estabilidade na vida. E aí sabe o que é que Deus faz? Deus vem como terremoto, e a coisa é tão forte que nós andamos cambaleando como bêbados, que é isso que o Salmo 60 diz.
Senhor, quando tu vens como terremoto, a coisa fica tão tremida que andamos como bêbados para lá e para cá, não tendo chão firme para pisar. Se prepara, meu irmão, porque Deus pode fazer isso na tua vida, quando Ele está percebendo que Ele não é a grande rocha que te dá segurança. Quando Deus não é terremoto, Oséias, capítulo 13, nos pinta Deus como uma fera selvagem, como leão, como leopardo, como ursa, que teve os filhotes roubados. E sabe por que é que Deus vem contra nós como fera selvagem? Porque Ele nos fez o bem, Ele nos alimentou, Ele nos abençoou, Ele supriu as nossas necessidades, e nós respondemos a Ele com infidelidade, com ingratidão, buscamos outros ídolos para o coração. E aí, meu irmão, Deus está tão comprometido contigo, Deus está tão atrelado a você, o nó que amarra você e Deus é de tal forma indesatada, não sei nem se existe essa palavra, mas estou criando agora, não pode nem ser desatado, de tal forma que Deus virá como fera selvagem para rasgar o orgulho do teu coração e despedaçar a tua independência dele, para que tu voltes a confiar nele tão somente. É porque Deus é quem Ele é porque a aliança dele conosco em Cristo não pode ser desfeita, que pode se preparar, meu irmão. Deus vai vir na tua vida ou como terremoto ou como fera selvagem, para te manter preso a Ele até o fim. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma implicação de Deus como um Deus que nos ataca. É aqui que está, irmãos, a nossa bem-aventurança. Nosso Deus nos ataca. Ou Ele nos ataca como terremoto, ou Ele nos ataca como uma fera selvagem, mas Ele nos ataca, meu irmão. E aí está a nossa felicidade, porque dizer que Deus nos ataca significa dizer que Deus não pode ser manipulado. Meu irmão, minha irmã, se nosso Deus pudesse ser manipulado, nós estaríamos perdidos. Se Deus fosse manipulável, sabe o que isso significa dizer? Que Ele iria aceitar cumprir os desejos do meu e do seu coração corruptos. Se Deus fosse manipulável, nós estaríamos perdidos, porque Ele ia cumprir os desejos autodestrutivos que abrigamos no íntimo. Você não vê que seu desejo é destrutivo, mas Deus vê. Por isso Ele não cumpre, meu irmão. Por isso Ele não cumpre, minha irmã. E eis aí a nossa bem-aventurança, é que a bondade de Deus só cumpre os desejos do nosso coração, como diz o Salmo 73, quando o nosso coração está batendo junto com o coração de Deus. Porque aí, meu irmão, os desejos que vão ser cumpridos, os teus desejos que vão ser cumpridos, vão te fazer o bem. É por isso que aqui está a bondade de Deus. A bondade de Deus consiste em Deus chacoalhar o meu coração e o seu. A bondade de Deus
consiste em Deus mexer com o meu coração e o seu, para podermos ver a bondade dEle. E se Ele não mexer, se Ele não botar eu e você no ringue, se Ele não nos provocar através das emoções, você não vai conseguir ver o quanto bem Deus tem lhe feito. E talvez, meu irmão, a sua urgência mais rápida, mais necessária hoje, seja você ver a bondade de Deus por você. Para fazer isso, meu irmão, Ele não vai hesitar, Ele vai te colocar no ringue. Os caminhos misteriosos de Deus vão provocar tuas emoções, e tu vai querer lutar com Deus, e é nessa luta que Deus vai abrir os teus olhos, meu irmão, para tu voltar a ver a bondade dele na tua vida. Bondade, como está no ponto 2 da nossa mensagem: colocados em meio ao sofrimento, pelos caminhos misteriosos de Deus, estamos em condição de apreciar, de valorizar, de louvar a bondade de Deus. Eis aqui algumas expressões dessa bondade. A bondade de Deus nos restaura. Salmo 23, refrigera a alma. Sabe o que significa refrigerar a alma? Deus nos faz voltar para Ele como o pastor que Ele é. Como o pastor que tem o cajado, que tem a curvinha. E quando a ovelha vai se desgarrando, Ele usa o cajado e traz a ovelha de volta para o caminho. Bondade de Deus, meu irmão, é a razão pela qual você está aqui até hoje, enquanto tantos estão lá fora. A bondade de Deus cuida de você como Pai que Ele é. Salmo 103, verso 13. Deus cuida como Pai daqueles que Ele temem o nome. Cuidar como Pai significa dizer que Deus nos dará proteção, provisão, e nos dará uma família. A bondade de Deus se manifesta, irmãos, quando Deus nos dá descanso. Salmo 131, verso 2. Quando o salmista diz que fica nos braços de Deus como uma criança recém-amamentada. Eu não sei se você está como eu, nesses últimos dias que estava no final do prazo do meu mestrado. Preguei pela graça de Deus no último dia. Eu estava de tal forma, irmãos, que eu já sonhava conversando com a orientadora. O negócio estava tão complicado para mim que eu já estava assim. Eu ia tentar tirar um cochilo, ver se eu conseguia dormir para voltar para estudar. Teve um momento que de um dia para o outro eu tinha estudado 13 horas. Não aguentava mais ouvir, ler computador, ver tela de computador na minha frente. Já estava sonhando com a orientadora, conversando com ela. Eu não sei se o seu trabalho, às vezes você fica assim. Você chega em casa, mas já chega pensando no trabalho no outro dia. Você chega em casa e a única coisa que o seu sono consegue fazer por você é fazer você sonhar com o trabalho do outro dia. Você está assim, meu irmão? Deus te convida a te colocar nos braços dele como criança, para ser amamentada e descansar no cuidado dele. É assim, é descansar, é chegar a um ponto que não é mais meu trabalho, não é mais meu esforço, não é mais a minha capacidade, é Deus. Aliás, Piper já disse que uma das razões pelas quais Deus coloca eu e você para dormirmos 8 horas por dia pelo menos, é para entendermos que parte da coisa é divina, é o cuidado de Deus, é Deus que vai de fato intervir. Deus nos dá descanso.
Bondade de Deus nos enche. Salmo 107, verso 9. Deus satisfaz o sedento e enche o faminto. Por fim, a bondade de Deus nos glorifica. Salmo 8, verso 5. Quando meditando sobre o que Deus quer com o homem, Davi diz: de glória e de honra o coroaste. E aí o autor de Hebreus, irmãos, aplicando isso a Cristo, nos faz entender que a consumação dessa glorificação está no céu. Você quer honra, meu irmão? Você quer respeito, meu irmão? Você quer ficar livre de desprezo, meu irmão? Saiba que o céu lhe aguarda para lhe dar tudo isso. E o céu é certo, porque o nosso Deus há de nos glorificar. E aí eu quero concluir, voltando para o texto que nós lemos. Jó 40, verso 6. Você sabe por que Deus está falando com Jó aqui na tempestade? Porque aquela tempestade na qual Deus se revela para Jó é uma parábola da própria experiência de Jó. Aquela tempestade, irmãos, foi onde o próprio Deus havia colocado Jó. Porque tem coisas que eu e você só vamos entender sobre Deus se Deus nos colocar na tempestade. É só nela que eu e você vamos ter ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer e olhos para ver a glória de Deus como nós devemos ver. Por isso, irmãos, que ao final Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Para Jó ver Deus, Jó foi colocado no olho do furacão, no meio da tempestade. E quem colocou Jó lá foi o próprio Deus. Meu irmão, Deus vai te colocar no ringue. Ele vai te provocar a luta com Ele. E a provocação dele será irresistível, porque Deus vai tocar nas tuas emoções. Mas quando Ele tocar nas tuas emoções, saiba, Ele estará fazendo isso para te redimi-las. Ele vai redimir as tuas emoções, a fim de que, tendo as tuas emoções redimidas, tu possas ver claramente quem Deus é para você em Cristo. E vendo isso, seu coração não possa concluir outra coisa senão quão grande tesouro o nosso Deus é para nós na pessoa bendita de Jesus.